Bem-vindo ao podcast Acessibilidade, né? Pedir que você se apresente para nós. Obrigado. Eu sou Cláudio Macage, eu sou uma pessoa branca, estou usando chapéu, óculos redondos, camisa sem manga azul e trabalho com visual, né? Também sou poeta, sou escritor, tenho um livro publicado de poesias, Flores do Caos, e sou vocalista de uma banda chamada Poetas do Caos, aqui do estado de Tocantins, né? E estou atuando em várias áreas, né? Hoje eu estou como agente territorial de cultura na minha região direta lá de Paraíso, Tocantins. E tenho visão, monovisão, né? Eu só enxergo com o olho esquerdo. A sua deficiência é congênita ou adquirida? Foi adquirida, foi um acidente, quando eu era menino ainda. E, Cláudio, como é que a arte apareceu na sua vida? Eu acho que desde criança a gente lidou muito com arte, né? A gente assistia o circo quando ia lá para a cidade. Meu tio recebia o circo, ele cedia. Meu tio já tinha sido palhaço. O tio já nas andanças dele nesses Gerais aí, ele trabalhou de tudo, inclusive de palhaço. E ele foi acolhido, na verdade, né? Ele estava até ouvindo essa história outro dia, que ele passava muita dificuldade naquela época. Ele foi acolhido pelo povo do circo, né? E acabou virando palhaço, daí cantava em perna de pau. E depois ele virou mecânico e ele montou uma oficina mecânica lá em Paraíso, lá no começo da cidade, né? E chegou o circo pela primeira vez. A primeira vez que o circo chegou, ele tinha um terreno gigante e o que ele fez? Ele cedeu, ele não alugou, ele cedeu porque ele gostava muito, né? Ele tinha um carinho muito especial pelo circo e ele cedia. E aí eles começaram a ir todo ano. E ele, como ele cedia o terreno, ele ganhava um monte de ingresso e distribuía para nós, os moleques, né? Da família e dos amigos, dos amigos, né? Então a gente começou muito vendo circo. E naquela época o circo tinha não só as apresentações normais do circo, mas tinha um teatro, né? uma novela. Eles eram muito espertos, né? Porque eles chegavam na primeira semana, aí eles soltavam o primeiro capítulo, no primeiro dia, soltavam o primeiro capítulo da novela, que era um teatro, mas era uma novela. Aí, se você quisesse saber o resto da história, você tinha que voltar no circo todo dia. Então, eu tive muito isso. E a gente acabou depois, eles passavam um ano fora, a gente começou a montar o nosso circo, né? A gente começou a montar o nosso circo e criar coisas mirabolantes. Eu era também meio cientista maluco, eu tinha um laboratório no fundo do quintal, né? Mas era tudo mesmo, a arte mesmo. E tinha um incentivo muito grande, uma biblioteca boa que minha tia tinha, né? E ela, quando a gente queria fazer alguma coisa, ela já levava a gente para a biblioteca, aquelas enciclopédias, aquelas coisas, e ela mostrava para a gente livros de arte, né? Livros de tudo, de educação sexual, de tudo. Minha tia era muito despachada sempre, né? Então a gente teve acesso a tudo e a gente teve muita liberdade, né? Tipo assim, a gente quer montar um circo, ela deixava a gente pegar os lençóis dela para fazer para fazer as cortinas, né, do circo, né? Minha tia ficava apavorada, falava: "Você é doida, você dá os lençóis". Ela falou: "Deixa os meninos que eles estão se divertindo, eles estão, né, tendo infância, né?". Então foi isso. Desde já eu já comecei também a criar movimento social na minha infância. Eu criei um movimento social que a gente criou um clube, né? E eu que criei esse clube, que dei a ideia de criar um clube, de criar o clube que a gente se juntasse para fazer o circo, o teatro, e também para fazer movimentos na Serra do Estrondo, até sobre ecologia a gente fazia, sabe? Naquela época. Então, assim, eu acho que foi tudo por aí, começou aí. Que legal, Cláudio. E você, sendo uma pessoa com deficiência visual, como é que é ser um artista com deficiência? Pois é, eu durante a minha trajetória, depois, o meu acidente foi bem pequeno, né? Com 3 anos, né? Então, assim, eu não tive muito como sentir
não tive tempo de sentir isso, né? Como eu era muito novo também, não dava para perceber, né, o problema, né? Eu recuperei rápido do acidente, só não recuperei a visão. Mas o olho ficou normal, então... E eu enxergava muito o olho só, né? Então, assim, eu não senti... Até a minha fase adulta, eu não senti nada, né? Ao começo a minha fase adulta toda, na verdade, eu não senti nenhum problema com isso, com relação a isso. Depois, agora, já mais velho, agora, lá para 2014, o meu olho ele tinha luz e sombra, né? Então eu tinha um pouco de reflexo. Ele apagou. Quando ele apagou, eu comecei a bater a cara, né, e tal, eu percebi que eu não estava... Aí eu fui ver que tinha apagado de vez. E aí começou um problema mesmo, um problema raro que acontece, começou a inflamar. Comecei a inflamar os dois. E eu demorei um tempão para descobrir o que era, em vários médicos, até que um me falou que era uma infecção que acontece e que eu ia ficar cego do outro, né? E eu tive que ir para Goiânia para fazer uma cirurgia, né, em 2017. E aí sim, aí eu comecei a sentir as questões, né? Porque meu olho ficou mais baixo do que o outro, ficou né? Já não era mais uma coisa tão imperceptível, né? E eu comecei a ter muita fotossensibilidade, né? Devido a então eu comecei a usar mais óculos escuro até à noite. Às vezes eu tenho que usar porque fica muito irritado, né? Então, aí eu comecei, mas aí também eu assumi, né? Falei, cara, é isso aí, né? Por sorte eu não fiz uma cirurgia tão radical que era de tirar o olho. Eu consegui fazer uma outra cirurgia que esvazia o olho e coloca uma prótese dentro, né? E não perde os movimentos do olho, né? Mas eu fui para tirar. E aí mas eu de qualquer forma percebi toda essa questão, né? E eu sempre me movimentando. Eu organizo desde 2004 uma oficina geral, que é um espaço de cultura, né? Que agora é ponto de cultura também, lá em Paraíso, né? E com a banda, com tudo, né? Mas assim, aí acabou que essa questão de eu usar os óculos escuros virou como se fosse uma coisa artística também, né? As pessoas... tem gente que olha e acha que que eu estou usando porque não, é artista. E é redondo, né? Que eu sempre gostei de óculos redondos, então as pessoas acham que é mais um estilo, né? Mas é uma questão mesmo de sensibilidade forte à luz que eu tenho. Isso interferiu na sua arte? Me fez criar um outro olhar, né? Inclusive com as questões de acessibilidade, né? Porque não se falava tanto em acessibilidade na arte, né? Começou a se falar mais agora, né? E eu comecei através dos editais e tudo, né? As exigências dos editais, e eu fui parar para observar mais, né? A respeito. E me identifiquei totalmente, né? E o último trabalho que eu fiz pela Lei Paulo Gustavo foram que eu produzo os meus poemas através de vídeo, né? Já era uma forma de tornar mais acessível meu trabalho poético, fazer os videopoemas, né? Porque tem o áudio, né? Tem a declamação. Eu já estava pensando nisso, mas quando veio esse último projeto, eu fiz ele todo voltado, né? Assim, no máximo que eu pude, né? Porque ainda dava para fazer mais, né? Ainda dava para fazer a descrição, né? Em tempo real, a descrição do trabalho, né? Mas o orçamento não deu. Mas eu quero partir, aí deu só para fazer as libras, né? Então eu coloquei todo o material, esse material em libras, né? Com legenda, com o áudio e as libras, né? Agora eu vou partir para o próximo. Eu quero acrescentar, porque tudo é um estudo, né? Porque assim,
Igual com essa equipe que eu contratei, né? O Luan, eles me disseram, olha, não é fácil, é um trabalho inédito, na verdade, praticamente, porque a poesia ela não é uma coisa tão direta. Então, tem todas as questões subjetivas dentro da poesia. Né? Então, nós vamos ter que... Eles juntaram uma equipe também com artistas que são PCDs, né, que tem... mas que também são artistas, que têm a sensibilidade, né? Sensibilidade para a coisa, para ajudar eles. Né? Como que eu vou falar isso aqui em Libras? Então, foi um trabalho demorado, certo? Mas eles falaram que foi um trabalho inédito que eu fiquei até emocionado quando ele falou, não, esse trabalho ele pode abrir um leque, ele pode abrir portas, né? É um trabalho pioneiro, né? E eu falei, cara, não achava que fosse pioneiro, né? Não cheguei a achar isso, eu queria fazer só, né? E quando eles me disseram isso, eu falei, não, então tá valendo muito mais do que eu imaginei. Não, fantástico. A gente, no circo, eu sou colaboradora do Circo Caco. E lá a gente está recebendo agora um equipamento que converte luz, som em luz. Maravilha. Então, vai ser bem bacana. E todas essas iniciativas, elas são muito novas. De fato, é um trabalho inovador. Eu vi o trabalho, eu acompanhei, e é um trabalho inovador, tanto do ponto de vista da acessibilidade como um todo, né? Mas também o trabalho dos intérpretes, né? Então, Exatamente. eles realmente tiveram que se entregar para a poesia, porque é muito raro a gente encontrar intérpretes que tenham essa vertente. Aqui no Tocantins a gente tem essa vantagem, né? Tem o Luan que está abrindo essa porta, né? A gente tem também lá no Círculo, a gente tem o PC, não sei se você conhece, ele é surdo, e a gente consegue se comunicar, né? E ele faz a interpretação também de uma forma teatral, né? Então, realmente é um trabalho que merece ir longe, sabe? E ampliar muito esse espectro, né? E alcançar muitas, muitas outras pessoas, né? E, Cláudio... Oi, fala. Pode falar, pode falar. Não, eu te perguntasse como que você percebe os demais artistas com deficiência ou se você não os percebe? Percebo, sim, agora cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu vejo que ainda tem um receio, né? Para se expor, né? E é válido porque, né? É tudo novo, né? Eu não tenho essas dificuldades porque a minha questão não é tão, né? Difícil de lidar, né? Mas eu vejo que tem muita gente que tem mais dificuldades em várias questões de expressão, né? E a arte é para isso, né? Para você se expressar. E né, eu não digo nem dificuldade, né? Eu acho que a questão de adaptar-se, né? Para poder expressar da forma que eles conseguem se expressar, né? Fazer essa adaptação. Eu acho que ainda precisa de um estudo, né, e de um auxílio, né, para que eles consigam, porque muitas vezes fica achando, não, eu tenho que me expressar como se fosse, como se diz, tem que me expressar como todos se expressam, não, né, tem que se expressar da sua forma, assim como a arte cada um faz ela do seu jeito, né, da sua forma, da sua personalidade, e para a pessoa que tem as suas dificuldades, né, ela vai se expressar muito bem de acordo com as suas necessidades, né, com o que ela sabe, com o que ela tem, né, com o repertório que ela tem, né? E a arte é muito bom porque é isso, a arte é isso mesmo, né?
A arte é isso, a arte é você utilizar o seu repertório. Não é você imitar ninguém, não é você, né? É você expressar-se da melhor forma possível na sua personalidade, do seu jeito. Maravilha, Cláudio. E agora você, Cláudio, como espectador, como público, você já teve alguma experiência negativa? Já foi impedido de participar de algum evento? Já se sentiu excluído por conta da sua deficiência? Não, mas eu ando com vários receios agora, porque eu estou entrando uma nova área. Eu tô parecendo, como se diz, eu tô experimentando de tudo, sabe? E agora eu tô fazendo um curso para atuação, para audiovisual, para, né, para teatro. Tô fazendo. Eu recebi um convite de uma pessoa para participar de um filme. Eu falei, você é doido, eu não sou ator. Ela falou, bom, você vai. Aí eu fiquei doidinho, eu falei, agora, ixi, mano. Aí eu saí procurando curso, eu tô fazendo. É bom que eu achei uns cursos ótimos e tal. Mas eu tô com receio. Por quê? Porque eu preciso dos óculos, entendeu? Eu não tenho como fazer nada sem eles, né? Aí eu já tô com receio. E agora? Né? Como é que eu vou fazer uma cena que a personagem não tem óculos, né? Ou que a personagem ela vai ter que estar o tempo todo aquele close na cara dela, né? E tal. Como é que eu vou reverter? Não tem como reverter, eu vou ter que me adaptar e adaptar aos personagens, né? Você não poderia usar lente? Eu não sei se a lente vai dar certo para mim, né? Mas uma ideia também que eu já pensei, né? Usar lente, mas não sei se vai funcionar, porque eu uso aqui é multifocal, né? Eu tô usando, né? E aí eu não sei como é que ela. Eu nunca usei lente de contato. Porque a questão do olhar, do outro olhar, né? Você falou do close no rosto, né? É um problema do outro, né? É, Também, né? é, e, assim, se eu conseguir uma lente que me faça enxergar, tá ótimo, porque eu vou conseguir focar, né? Eu tenho que fazer uma cena que eu tô de cara a cara com a outra pessoa, né? Aí eu tô de cara a cara, não tô enxergando nada, não tem jeito, né? Porque sem óculos, não enxergo, né? É tudo embaçado já, né? Depois que eu tive problema, até antes de eu ter o problema, eu nem usava óculos, eu não usava, né? Ter que fazer a cirurgia. Mas aí, quando teve essa infecção, minha visão caiu bastante. Então, assim, essas questões, assim, pô, e agora? Como é que eu faço? O personagem é isso, vou ter que me adaptar, né? É o que está me preocupando agora. Mas eu nunca tive outros tipos de, assim, de não participar de evento, de algum evento, porque as coisas que eu fazia também, que eu sempre fiz, né? Cantar com a minha banda, participar de recital, essas coisas nunca teve uma questão de eu ter dificuldade para fazer isso, né? Isso nunca não tive essa dificuldade, né? E você já percebeu essa dificuldade para outras pessoas? Sim, já percebi, sim, a gente percebe, né? A gente vê que as pessoas estão, muitas vezes também porque a falta de organização do evento para receber as pessoas, né? Não se preparou direito, né? Não se preparou bem para poder dar todo o suporte para aquela pessoa desenvolver plenamente a sua arte ali, né? Sim, é por isso que eu acho importantíssimo essas leis, essas coisas que estão acontecendo agora, né? E é um trabalho de conscientização também, né? Antigamente a gente não fazia autodescrição, eu gravava um vídeo, eu não colocava legenda no vídeo, né? Ah, quem viu, viu. Quem não conseguiu ler, não leu, né? Então a gente não pode mais pensar assim. Não tem mais, não cabe mais esse pensamento, né?
a gente tem que cada dia mais se aprimorar, estudar a respeito, né? A gente tem que muito, eu mesmo, eu sei que eu tenho muito que aprender para poder desenvolver trabalhos que deem condição de, pelo menos, a maioria das pessoas conseguirem acessar. Perfeito. Cláudio, e você, para a gente, né, começar a concluir, você como agente territorial de cultura, artista, ativista, o que você falaria em relação a políticas públicas? O que você acha que falta em termos de política pública para acessibilidade? Eu acho que falta estudar bastante, sabe? Colocar mais gente para estudar o assunto, sabe? Porque muitas vezes você faz o edital, aí você coloca lá 10% do valor é obrigatório, você dá acessibilidade. Só que você não deu nenhuma oficina, não tem nada explicando direitinho o que é acessibilidade, como que ela se dá, como que você pode fazer da melhor forma possível. Não tem, só jogou. Aí, o que acontece no edital? Aí você vai lá e contrata o intérprete de livro, que é a primeira coisa que você pensa, né? Mas não é só isso, né? Não é só isso. E aí a gente vê os intérpretes de Libra agora estão enlouquecendo com os editais, porque todo mundo está atrás deles, né? Porque todo mundo só lembra disso. Mas não é só isso, né? Tem uma autodescrição, né? Tem um trabalho de você escolher os locais certos que tem a acessibilidade correta, né? Outra coisa também que eu vejo, não adianta você pegar o dinheiro, contratar o profissional e não convidar as pessoas que vão ser atendidas, sabe? Você faz o evento e não convida as pessoas que vão ser beneficiadas né? Você tem que ter simplesmente para cumprir o né? Não é assim, não pode ser. Você vai lá, procura as pessoas, você conhece onde é que tem uma escola que tem pessoas, onde é que tem. Vamos fazer um convite, porque nós temos um espetáculo, um cinema, um negócio que está tendo acessibilidade para essas pessoas. Então, elas vão poder assistir lá, já reserva lá a primeira fila para todo mundo, né? É assim, porque o que a gente está vendo muito é o intérprete de livros está falando para quem não precisa nos eventos. Então, não está adiantando, porque as pessoas não foram convidadas para o evento. Eu fiz um encontro com os surdos lá no Sesc, e aí tinham 30 pessoas, 30 surdos. Um tinha ido a um circo na vida. Eu não estou falando do circo Os Cacos, não, estou falando de um circo. Um circo. Uma pessoa. Né? E eles reclamaram muito disso, né? Que eles não são convidados. Exatamente. Por Né? quê? Então... Porque acho, não vai ter acessibilidade para mim, então eu não vou. Eles não estão sabendo que tem. Você tem que avisar, você tem que procurar. Então, eu acho também que deveria ter um círculo de comunicação a respeito disso, sabe? Entre os fazedores de cultura e ter uma ligação maior com essas pessoas, né? Sabe? Ter um contato mais direto, mais, sabe? Olha, para poder ter um canal, alguma coisa. Olha, os espetáculos que têm acessibilidade são esses. Procurem lá, manda, sabe, né? Divulga. Tá aqui, ó, tem acessibilidade para você assistir cinema, tem acessibilidade para você ver um teatro, para você ver uma dança, né? Tem um show, para que as pessoas realmente usufruam disso. Perfeito, Cláudio. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito importante ouvir aquele lema, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente não pode nem pensar em falar sobre isso sem comunicar com as pessoas, né? No caso, eu também tenho eu também sou PCD, né? Eu tenho artrite reumatoide, que é uma deficiência oculta, que é outra
questão, que inclusive tem os seus desafios também, porque as pessoas não entendem e você toda hora tem que ficar provando, né? Aquilo que, enfim. E eu agora, como eu estou muito próxima de pessoas com vários tipos de deficiência, eu vejo quanto que é necessário, sabe? Quando eu escrevi o projeto, eu nem sabia tanto que era tão importante. né? Eu Né? acho que, por exemplo, no relatório não tem nada dizendo assim, quantas pessoas foram atendidas pela acessibilidade que você... Nem no relatório tem, sabia? Né? Você só fala que... Inclusive, o relatório, se a gente for olhar ali nas linhas miúdas do edital, os relatórios têm que ser entregues em formato acessível. Olha aí. E isso passa, porque também, aí eu vou cortar essa parte, a própria Secretaria de Cultura não tem nem gente para poder avaliar. Não tem. Né? Ainda está faltando Então, muito, ainda tá faltando muito ajuste. E é bom que a gente comece a fazer mesmo esses questionamentos, comece a criar, igual você está fazendo aqui, né? Publicar essas coisas, essas entrevistas, esses questionamentos. A gente faça mais questionamentos também quando a gente for fazer, quando foram abertos os editais, né? De novo. Olha, e aí, como é que vai ficar? Tá faltando isso, tá faltando aquilo nessa questão aqui, né? Que a gente faça, a gente vai lá no Conselho de Cultura, né? Pessoal, olha, vamos dar uma forçadinha nisso aqui porque tá faltando, né? Porque é o dinheiro que tá, é o dinheiro gasto e muitas vezes, né, sem usufruto, né? Sem que as pessoas usufruam realmente, né? O fim não tá, ainda não está muito amplo. exatamente. Cláudio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agradecida pelo seu tempo disponibilizado. E a gente vai se falando. Eu vou manter você em contato, tá? Manter contato com você sobre a edição aqui, tá bom? Joia, tá E joia. eu só agradeço. Ó, Tá bom. axé. E pá, Depois aproveita e um dia vem aqui no circo. Você eu vou conhece?